novidade, né? É um nicho de mercado que atualmente tem aí, principalmente para atender a demanda do mercado externo, né? Então, os países, Europa principalmente, estão cada vez mais exigentes, né? Em saber o grão que foi produzido, né? O que vai alimentar, às vezes, o boi, a galinha, qual que foi aquele grão, como que ele foi produzido, enfim. Então, essas certificações foram criadas, né? Para realmente atestar a forma de produção das principais commodities. Perfeito. Então, digamos que a certificação, ela confere uma rastreabilidade da cadeia. As principais, quando a gente fala assim em certificação, Pedro, vamos lá. Tem certificação de soja, certificação de milho, de cana, de café, diversas. Tem certificação do orgânico, né? De frutas. De frutas, então Perfeito. tem diversos. Vamos focar um pouquinho aqui, por exemplo, de soja, milho, que são as principais, né? Perfeito. E, por exemplo, até a cana de açúcar também, que é outra, não aqui na nossa região de Goiás, mas tem muito o mercado também. Então, as principais certificações, elas atestam essa rastreabilidade, mas além disso, atestam que aquele grão, que aquele produto, ele foi produzido de uma forma ambientalmente correta, que os colaboradores que estão ali naquele processo produtivo, né, os seus direitos estão sendo respeitados, que a comunidade ao redor daquela fazenda, daquela área de produção, ela está sendo respeitada, não está tendo, né, nenhuma briga por terras, enfim. Então, é uma área assim, bem ampla, né, que quando a gente fala assim, certificação agrícola, o que você vai olhar, o que você vai analisar, principalmente a base da sustentabilidade, que é o tripé da sustentabilidade, né? O social, o econômico e Ambiental. o ambiental, isso mesmo, obrigada. E o principal é esse tripé da sustentabilidade, mas vai muito mais além, né? Dependendo do protocolo, tá incluído aí as principais legislações, né, de cada país. Então, por isso que a gente fala que as certificações, elas são diversas, cada país tem várias certificações, então cada país vai ali analisar a sua legislação. Certificações que você fala são as exigências que aquele determinado país faz para receber o nosso produto. Isso, eu costumo falar assim, que a certificação é um atestado ali, são regras que você tem que seguir para atestar alguma coisa, né? Então, por exemplo, o orgânico. São algumas regras que o produtor tem que seguir para atestar que aquela alface foi produzida de uma forma orgânica, né? Tem uma certificação da soja, que então são as regras que o produtor tem que estar cumprindo para atestar que aquela soja foi produzida de uma forma ambientalmente correta, foi produzida de uma forma legal, né? Então, por isso que a gente fala, às vezes, certificação socioambiental, porque é muito ligado a isso, a essa área socioambiental do processo produtivo. E você acredita que esse aumento pela procura das certificações foi devido principalmente à abertura ao mercado externo ou já era uma preocupação do próprio agricultor ou do pecuarista aqui no nosso país? Olha, eu costumo falar assim, Lara, que foi uma demanda principalmente do mercado externo, mas o produtor, ele faz as coisas corretas, né? A gente vê muito isso, que o produtor é taxado, né? Lá fora, como que desmata, como vilão, que polui, né? Como o vilão. E eu vivo isso na prática, então desde que formei, estou nessa área, né, de certificação, trabalhando ali diretamente com o produtor, então eu vejo isso, que não é isso. Infelizmente tem alguns, né? Mas eles são a minoria, graças a Deus. São os que ganham o maior holofote. Na verdade, eles não são produtores, são criminosos, né? Justamente, a gente pode nem falar que são produtores igual rurais. Igual toda profissão, né? Também médico, agrônomo, engenheiro, tem também a galera ali que tá mal intencionada, né? E a gente não pode generalizar, com certeza. Ô, Jéssica, mas traduzindo em meados, porque eu já sei que a galera que tá assistindo aqui, né? Que são produtores rurais, estudantes, profissionais do agro, eles já devem estar fazendo essa pergunta ali e remexendo no sofá. Que é o seguinte: qual que é a vantagem para o produtor, seja ele pecuarista, agricultor, ter uma certificação dessa natureza aí, por exemplo? Certo, vamos lá então, pessoal. Como eu falei, então, certificações são regras que ele tem que estar cumprindo. Então, isso é totalmente voluntário, né? O produtor, ele se voluntaria, ele tá lá realmente à vontade, né, para estar cumprindo essas regras. Quando ele
quer se candidatar, né, a se certificar, ele tem que estar disposto a cumprir essas regras e ele tem que estar um pouquinho de cabeça um pouco mais aberta, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, a certificação ela vai exigir algumas coisinhas. O que seriam essas coisinhas, né? Vou falar bem claro para todo mundo ouvir. E você tem todo o tempo do mundo, pode ficar à vontade. Tá bom, tá bom. O pessoal poder entender. Isso, eu gosto de falar de uma forma bem clara, porque só o termo certificação, auditoria, todo mundo já assusta. E a ideia não é essa, já né? pensa um fiscal lá na fazenda, lá autuando. Com a pranchetinha lá multando. Justamente, a ideia não é essa, né? A ideia realmente é ajudar, auxiliar o produtor. Então, vamos lá. Então, o produtor, ele decidiu certificar a sua propriedade. Então, ele tem que estar disposto a cumprir essas regras, né? É importante que ele avalie esse protocolo, né? Então, como eu falei anteriormente, dependendo da cultura, né? Existem vários protocolos, então ele tem que olhar esses protocolos para ver que nível que está a sua fazenda, Esses né? protocolos seriam, por exemplo, assim, eu vou plantar uma soja para mim conseguir a certificação. Então, eu tenho que usar tal manejo, tem que ter tal maquinário. Ou depende porque assim, tem uma diferença, não tem, das certificações? Porque igual você falou, do manejo, do maquinário, ou então eu preciso me adequar ao estilo que o chinês exige. Então, são certificações diferentes. Isso, dependendo da cultura, são certificações diferentes, porém essas dependendo do meu objetivo também, do objetivo também, e quando eu falo assim, essas regrinhas, nada mais é do que a própria legislação, vamos falar aqui no nosso país, né, do Brasil, já cobra. Que legislação que é essa? Então, legislação ambiental, legislação trabalhista, né, de segurança do trabalho. Então, nada mais é do que isso. Então, os principais protocolos são essas regras das legislações dos países, porém, cada protocolo, às vezes, tem sua particularidade, né? Alguma particularidade que, às vezes, sobrepõe a legislação, certo? E para o produtor se certificar, além dele tem que estar cumprindo, como a gente passa por um processo de auditoria, que aí, às vezes, o produtor se assusta, para a gente confirmar numa auditoria, a gente precisa de evidência. Então, o que seria essa evidência? Jéssica, você agora é fiscal, você precisa... Eu tenho que te mostrar tudo. Acaba que, como trata-se de uma auditoria, a gente precisa de um documento. Então, a gente precisa de um registro. Então, eu preciso que, por exemplo... Quando ele colher, ele registre lá qual foi o talhão, qual foi a cultura, quais foram os produtos que ele utilizou nesse talhão. Então tem que ser tudo bem minucioso. Bem minucioso, justamente. Então precisa muito de registro. Organização, planejamento. Isso. Porque também imagino que vai envolver o produtor ter um software de gestão na fazenda para ter essa... não é obrigatório, mas se ele tiver, facilita demais, muito. Com certeza. Porque você chega em muita fazenda, ainda tá aquela cadernetinha no bolso assim, né? Ainda tem, não vou mentir, viu? Ainda tem muito. Eu mas, acredito assim, que é o que mais tem ainda hoje. Ainda tem muito, mas assim, não importa se é um software ou se é o cadernetinha. Às vezes a cadernetinha é mais fiel à realidade do que o software. Aquilo que o produtor se sente bem em utilizar, né? Não tem receita de bolo. Tem produtor que vai melhor com planilha, tem produtor que vai melhor com software. Mas